Tem mais uma notícia: o ex-vice-presidente norte-americano Al Gore, ele criticou as tarifas impostas ou anunciadas por Donald Trump a vários países, inclusive o Brasil. Em um evento em São Paulo, ele disse que a taxa contra o Brasil é insana e não deve durar muito. Al Gore também afirma que existe muita irracionalidade neste processo. Para ele, o governo Trump age sob forte influência de grandes corporações no setor de combustíveis fósseis. Agora, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, muito obrigado pela preferência, pela audiência, principalmente aqueles que trabalham neste horário e gostam de ficar bem informados e acompanham as análises dos nossos comentaristas, como os taxistas e os motoristas de aplicativo que aqui em São Paulo adoram sintonizar o 100,9 da Jovem Pan. Notícia em destaque: Al Gore, ex-vice-presidente norte-americano, dizendo que a taxa de 50% sobre o Brasil é insana. Ele participou, inclusive, de um evento aqui em São Paulo. Você, Luiz Felipe Dávila, primeiro é preciso contextualizar a figura de Al Gore, né? Dávila foi vice-presidente de Bill Clinton, né? Tentou, inclusive, a presidência da República, muito criticado, inclusive, por algumas figuras da política norte-americana, e ele dizendo que essa taxa de 50% seria insana. Enfim, quais são suas ponderações, Dávila? Bom, um democrata participando de um evento no Brasil é óbvio que vai puxar a sardinha para o lado do Brasil e que dá uma criticada no governo Donald Trump. Então, isso está de acordo com o figurino do que deveria ser o seu papel no Brasil. O fato é que o Al Gore está aqui muito por causa da COP30. E este será mais um evento fracassado. O anúncio já diz por si só. Até agora, o Brasil não tem uma agenda objetiva para a COP30. Nós vamos passar vergonha nessa COP30, porque, de novo, o Brasil, em vez de usar a COP30 como uma grande vitrine para fazer com que a pauta do agronegócio sustentável, das energias renováveis, da bioeconomia avancem, não tem pauta. Então, mais uma vez, estamos desperdiçando uma oportunidade política para se colocar num cenário, Caniato, que este sim o Brasil tem tudo para ser a grande potência do mundo, que é a área ambiental. Porque o Brasil hoje é responsável por capturar 50% da emissão de carbono no mundo. Então, assim, nós somos uma espécie de Arábia Saudita da economia verde. Nós não temos um plano. A gente não sabe o que pedir. A única coisa que o Lula faz é achar que país rico tem que pagar para país pobre porque eles desmataram lá e por isso é o custo-pecado. Não é o custo-pecado, o custo-pecado não é oportunidade. Então, assim, mais uma vez, vamos desperdiçar uma grande oportunidade política para fazer com que essa agenda ambiental, do crescimento econômico sustentável, do agronegócio sustentável, que continua sendo a nossa grande ponta de lança da exportação, tenha ainda mais projeção internacional. Quero passar para o Cristiano Berardo, porque é preciso considerar a figura de Al Gore. Claro que o Dávila traz esse ponto que me parece importante, né? Vem participar em um evento aqui no Brasil, naturalmente vai acabar inclinando o seu comentário para ajustar a necessidade para atender os anseios daqueles que o escutam. Mas o Beraldo vai trazer também uma reflexão, um ponto específico sobre Al Gore, que é, claro, um democrata que já, inclusive, além de vice-presidente, tentou a presidência da República num episódio que consumiu boa parte da cobertura da imprensa americana naquela ocasião, com a recontagem de votos. Quem acompanhou se lembra dos detalhes dessa situação, mas como é preciso refletir sobre esse posicionamento dele? É mais ou menos aquela outra análise sobre o posicionamento dos senadores democratas? Se fosse outro país, ele também bateria? É pior do que isso, Caniato. Me assusta a hipocrisia de algumas lideranças mundiais que ficam aí batendo no peito para colocar e vender virtudes sobre si próprio, dizer que defende o meio ambiente, mas, na verdade, o que tem por trás é um ativismo de conveniência pago por quem interessa ter esse tipo de discurso. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, o democrata Al Gore, devia explicar à população brasileira a sua relação com empresas
investigadas na Lava Jato, que tiveram os seus donos, os seus acionistas presos por corrupção. Ele, democrata, defensor da democracia. O que está fazendo em companhia dessa gente que destruiu o Brasil usando de esquemas temas de defesa do meio ambiente num governo que deixou a queimada em floresta completamente fora de controle, que não tem um elemento positivo para entregar em relação à defesa do meio ambiente, mas vem aqui porque é pago. Então, Canhato, por favor, não adianta ficarmos perdendo tempo discutindo o posicionamento e opinião daqueles que moldam a sua opinião e os seus pronunciamentos de acordo com quem está pagando, e caro, milhões de reais, para que ele possa defender interesse dessas empresas que praticam toda a sujeira possível que destrói o Brasil. Pois é, e ele faz isso já há muitos anos, porque em 2010 eu fui fazer a cobertura de um evento em Manaus, e quem era o palestrante? Al Gore. Você, Nelson Kobayashi, o posicionamento do ex-vice-presidente dos Estados Unidos criticando Donald Trump, não parece que ele adotaria um outro discurso senão esse, mas há alguns elementos que a gente precisa considerar. Claro que esses adversários veem aí uma oportunidade, né? Sim, toda crise é uma oportunidade. Alguém que é da vida pública sabe disso, principalmente já tendo sido vice-presidente dos Estados Unidos, como é o caso, e com outros interesses mais, né? Interesses inclusive aqui no território brasileiro. Para alcançar os seus interesses aqui, ele precisa alcançar pontos de identidade com quem quer que seja, principalmente com pessoas do governo, principalmente com pessoas importantes que estão dizendo justamente o que ele disse, que essa taxação é uma insanidade. Então faz sentido ele falar também que essa taxação é uma insanidade. Ele precisa se dar bem com essas pessoas. Imagine só ele vir aqui e falar o contrário, né? Como é que ele vai aproximar, estreitar as suas relações diante justamente dos seus pontos de interesse. Você falou que teve lá uma palestra em Manaus, imagino que já tenha sido essa palestra dele sobre justamente sustentabilidade, meio ambiente, né? Na capital do estado de Amazonas. Então já é alguém que certamente, Canhato, tem muito a perder se deixar algumas pessoas insatisfeitas com as suas declarações. Então essa declaração que ele dá está dentro do script, da cartilha daqueles que querem agradar algumas pessoas aqui no Brasil. Quer dizer, salvo engano, Al Gore recebeu até Nobel, né, Dávila? Então, uma palestra de Al Gore é salgada. Então, a empresa que pretende contratá-lo tem que se organizar, conseguir bons patrocinadores para trazer o Al Gore. Naturalmente, ele tem conhecimento e propriedade para tratar de algumas questões, embora muito questionado quando defende A ou B. Agora, Dávila, já que você fez esse recorte da COP, é preciso também considerar aspectos que o Beraldo destaca em relação a algumas figuras que se notabilizaram por defender algumas questões que envolvem sustentabilidade, meio ambiente, desenvolvimento em algumas regiões, sempre com a premissa de respeitar a ecologia e por aí vai. A gente vê esse discurso ganhando força nas últimas 2 décadas, né? Mas é preciso diferenciar, né? Quem de fato faz um discurso genuíno, arregaça as mangas, faz alguma coisa para defender esse tipo de pauta, e quem é simplesmente oportunista, né? Vislumbra ali uma oportunidade de ganhar dinheiro. Nem estou falando de quem cria uma organização não governamental, uma OCIP fake, para ganhar dinheiro lá na Amazônia. Não é isso. Mas tem muita gente que se aproveita dessa pauta, né? É tudo que é aquela boa ideia que se transforma em mais um oportunismo barato de curto prazo. É bom lembrar que a primeira grande defensora da pauta ambiental foi Margaret Thatcher. Ela foi a primeira a entender o meio ambiente como um grande ativo, ou seja,
Uma pauta que era do Partido Conservador Britânico acabou virando assim a coqueluche da esquerda. Por quê? Porque a direita menosprezou essa pauta. A direita deixou que essa pauta caísse na mão da esquerda, e aí a esquerda descobriu na pauta do meio ambiente, na grande crítica ao capitalismo, à exploração indevida, à falta de critério na utilização dos recursos naturais. Então, assim, eles precisavam continuar com o discurso anticapitalista. Estava demodê ficar defendendo as ideias do marxismo quando o mundo estava crescendo de forma extraordinária por causa da globalização econômica. Aí caiu a pauta do meio ambiente como uma luva para fazer esse ataque ao consumismo, ao capitalismo, etc. Então, o que precisa fazer agora? A direita precisa acordar. Essa é uma pauta importantíssima, justamente porque ela pode ser, no caso do Brasil, a grande mola propulsora da retomada do crescimento econômico. Veja só o que aconteceu com a energia renovável, como é que isso está criando uma matriz de energia limpa enorme, gigantescos investimentos em eólico, solar, criando essa independência energética do Brasil. Veja o agronegócio sustentável do Brasil. O Brasil é o único país do mundo que produtor mantém aqui no sul 25% de reserva natural e o governo não paga nada. É tudo do bolso do produtor. No Cerrado chega a 35% e no norte 80%. Então vamos criar a rastreabilidade dos produtos para mostrar que são produtos de lugares sustentáveis. Vamos cobrar mais caro por isso. Bioeconomia, o que sai das florestas para indústria de beleza, indústria farmacêutica. A gente precisa saber usar a cabeça. Crédito de carbono vai ser outra grande fonte para financiar, recuperar a área degradada com florestas. A gente vai conseguir dinheiro de crédito de carbono para fazer isso. E área degradada onde não entra o agronegócio. Então, assim, é uma enorme oportunidade. Mas qual que é a visão da direita, que a direita tem que entender? Que é via mercado que a pauta do meio ambiente vai impulsionar o crescimento brasileiro. Não é essa pauta da esquerda de vitimização. Então a gente precisa ter consciência do enorme potencial econômico que a pauta ambiental representa. Só para fechar rapidamente, você, Beraldo. Só para acrescentar o seguinte, Caniato, o Al Gore, ele coloca que, na verdade, Trump está querendo defender o interesse da indústria de petróleo. Mas é curioso para a gente fazer um link com essa questão do meio ambiente. Estados Unidos é um dos últimos países que ainda aceita corante com base de petróleo nos seus alimentos. Al Gore foi vice-presidente da República, vários presidentes democratas passaram pela presidência dos Estados Unidos e eles não tomam decisões e medidas dentro de casa sequer para melhorar a qualidade dos alimentos que são consumidos no país. Coube agora, na administração Trump, com a atuação do secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., fazer a transformação na indústria de alimentos que vai começar a entrar em vigor a partir do próximo ano. Aliás, aproveito aqui para destacar uma entrevista que foi ao ar hoje do nosso colega André Marinho com o secretário de Saúde norte-americano, Robert Kennedy Jr., já está no canal da Jovem Pan. Não perca a oportunidade de assistir.